¿Cómo se llama? Casarse como un perdedor. Fracasar. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Saudações da Polônia, onde neve muito. Saudações para Brasil. Me chamo Matt Sierra e hoje vamos falar sobre como ter a vida melhor, mas praticamente, que exatamente fazer na situação quando temos os alvos, temos os objetivos, mas não podemos alcançá-los, porque muitas pessoas têm as ideias para o seu futuro, mas não sabem exatamente o que fazer, especialmente quando tentam de fazer algo, mas isso não funciona. Eles não sabem que melhorar exatamente, eles não sabem por que não funciona e que fazer com isso. Lembra que abaixo desse vídeo você pode baixar o vídeo gratuito sobre as estratégias do êxito de Elon Musk que preparei para você. E começamos. Esse é Business 2.0, o programa onde falamos como ganhar mais dinheiro, como gastar dinheiro no modo mais inteligente e simplesmente como viver melhor. Então, hoje vamos pensar o que fazer com os nossos alvos se simplesmente não funciona. Se temos alguma ideia, se temos alguma vontade de mudar algo na vida, mas parece não funcionar. Então, o que fazer? Preparei as 14 razões por que as coisas não funcionam para você e as 14 soluções, porque não somente queremos focar-nos nas razões, mas especialmente nas soluções para melhorar a nossa vida. Então, começamos. Quando algo não funciona, existe uma possibilidade número 1. Número 1 significa que o hábito, a coisa o costume que queremos mudar, que queremos implementar na nossa vida, simplesmente é mais complicada que temos pensado. Que significa, por exemplo, que queremos parar de fumar. Simplesmente achamos que isso significa parar de fumar. Mas não é tão simples, infelizmente, porque pode ser mais complicado. Por exemplo, para a maioria das pessoas que fumam, fazendo isso, ajuda a essas pessoas de aliviar o estresse. Sim? Isso reduz o estresse, o nível do estresse na vida, porque isso é provavelmente o único momento durante todo o dia quando podem inalar profundamente. Porque normalmente não somos acostumados de inalar e exalar demais profundamente. E quando fumamos, quando alguma pessoa fuma, simplesmente inala e exala mais profundamente, porque é impossível não fazê-lo. Então, isso pode aliviar o estresse. Então, se queremos eliminar esse hábito, que não é o hábito bom, temos que pensar o que mais fazer com isso. Por exemplo, que adicionar, que outro modo de aliviar o estresse vamos implementar, porque se não vamos implementar nenhuma coisa diferente, ou não eliminaremos o hábito de fumar, ou eliminaremos o hábito de fumar, mas criando mais estresse na vida, que seria a solução má, geralmente, sim? Então, vira e mexe, a solução
pode ser simplesmente pensar se o nosso hábito, o nosso objetivo, o nosso alvo não é de mais complicado, mais composto de outras coisas. É simplesmente temos que pensá-lo e depois mudar essas coisas adicionais, porque somente nessa situação começará a funcionar. A razão número 2 pode ser que essa coisa particular não é a tua coisa. Que significa que, por exemplo, eu tentei de usar a bicicleta 2 ou 3 vezes por semana para melhorar a minha forma física, mas justo depois usá-la 2 vezes, vi que não será a minha paixão, que simplesmente a bicicleta não é algo para mim. Tinha isso na minha lista dos alvos, mas depois tentá-lo, vi que simplesmente não quero continuar. E de vez em quando temos os alvos, os objetivos que realmente não são os nossos objetivos. Vira e mexe, temos que tentar fazer algo para ver que realmente não é uma boa ideia. E depois temos que eliminar essa ideia da nossa lista. Sim, não vale a pena continuar ter essa coisa na nossa lista somente porque temos feito a lista. Não teria sentido. Então, a solução será eliminar essa coisa. Uma outra coisa, outro exemplo dessa coisa era o meu alvo de visitar os Estados Unidos. Mas depois de 2 meses do ano 2020, comecei a pandemia, que significa que toda a viagem seria ou completamente impossível ou tão difícil, com máscaras, com provas todo o tempo, que não seria a viagem bonita demais, sim? Seria estressante, mais complicada, e não seria interessante, por isso tenho eliminado esse alvo por agora e vai pô-lo aí no futuro, em um ano, em alguns meses, vamos ver. Isso não depende de mim, então simplesmente tenho que esperar um pouquinho mais. Ok? Então, de vez em quando, o alvo não é o teu alvo e por isso você tem que mudá-lo ou eliminá-lo. Uma razão, uma possibilidade número 3 é que você faz essa coisa, mas não completamente. Sim, não por completo. O que significa, por exemplo, eu tenho o alvo dormir 8 horas cada noite. Então, isso é muito complicado se não medimos o êxito. Sim, porque como podemos saber se deixamos fumar ou não. Mas como você pode saber se você dorme 8 horas cada noite, todas as noites? Provavelmente é impossível sem medi-lo, sem pô-lo em algum bloco de notas, simplesmente sem seguir os números. Por isso, a solução para essa situação, quando durmo muito, mas não, nem sempre, 8 horas, não sei exatamente, a solução é começar de medi-lo. Se você vai ter o bloco de notas com os números, sim, com a data de hoje, que hoje você tem dormido 8 horas. E você põe a data aí, no bloco de notas, então você sempre vai ver e contar quais noites nesse mês você tem dormido bem. Sim? Então, a solução é medir. O problema é a solução número 4 pode ser que simplesmente não lembramos que queremos alcançar
esse alvo. Isso pode parecer sem lógica. Como seria possível, Match, que eu não lembro que tenho um sonho grande? Sim, é possível. É possível porque a vida é muito rápida. Temos muitas coisas que fazer. Então, o 1º de janeiro sempre temos muitos objetivos, muitas ideias de começar de correr regularmente ou deixar de fumar. Mas depois de uma semana, depois de 2 semanas, começamos a viver normalmente com nossas tarefas diárias, etc. Então, realmente podemos esquecer que hoje quiseremos simplesmente correr. É possível. Se isso é o teu problema, a solução é simples. Usar todos os recordatórios possíveis que você pode usar. Os alarmas do seu telefone, por as calças para correr perto da porta da sua casa, fazer todos os recordatórios, que significa que, por exemplo, se eu quero pegar alguma coisa comigo no meu trabalho, no meu escritório, não ponho o recordatório, a alarma adicional, porque simplesmente ponho essa coisa particular perto da porta. E depois de fazê-lo, será impossível esquecer essa coisa. Sim? Então, de vez em quando, precisamos preparar alguns recordatórios ou simplesmente pôr algumas coisas em algum lugar. Por exemplo, se você esqueceu que você quisera praticar yoga, você pode pegar essa mata de yoga ou essa colchão para yoga e simplesmente pôr essa coisa no centro do seu quarto. Então, será simplesmente impossível esquecê-lo. Impossível. Ok, o problema é a solução número 5. Tentamos de fazer os passos grandes demais. O que significa que uma pessoa, por exemplo, quer aprender o inglês. Com o meu Instituto de Linguística, por exemplo, você pode verificar o link abaixo desse vídeo. Mas uma pessoa quer aprender o inglês e começa probando aprender 1 hora todos os dias. Isso será completamente impossível, porque, como diz, a vida é rápida demais. É simplesmente impossível. É possível durante os primeiros 3 dias, sim, mas depois não será possível mais. Que significa que não podemos ter os alvos grandes assim. Temos que diminuí-lo um pouquinho e, por exemplo, ter o alvo de praticar inglês 4 vezes por dia, mas sempre por 3 minutos. Isso é possível. Isso é possível. É possível fazê-lo depois de 1 semana de prática, depois de 2 semanas de prática. Isso é possível. 1 hora todos os dias, impossível. Por isso, vira e mexe, temos que diminuir o nosso objetivo para fazê-lo possível. Sim? Então, se isso é o seu problema, você pode eliminá-lo assim. Ok, o problema número 6 é que você faz essa coisa, mas um pouquinho menos que você tinha planejado. Por exemplo, você queria visitar a academia 4 vezes para semana para treinar. E depois de 2 meses, você vê que você pratica, você visita a academia 2 vezes por semana. Sim? Então você faz essa coisa
é o êxito, mas o êxito parcial. E agora, temos que pensar se isso é o problema relacionado com outros pontos que estou discutindo aqui, ou simplesmente que isso é simplesmente suficiente. Porque quando planejamos algo que é completamente novo para nós, como uma pessoa que não visita a academia regularmente, visitou a academia até 10 anos, pela última vez, agora não realmente sabe, essa pessoa não sabe quantas vezes seriam perfeitas. Por isso, essa pessoa põe algum número completamente aleatório, como 4. Sim, 4 soa bem. Mas isso não significa que isso é a solução perfeita. Sim? Então, se você, depois de 2 meses de prática, visita a academia 2 vezes por semana, e você se sente bom com isso, bem, então talvez isso será a solução. Talvez não precisamos praticar, treinar mais. Talvez isso é completamente suficiente para você e você simplesmente tem que encontrar outra coisa para fazê-la 2 vezes por semana, etc. Então, de vez em quando, simplesmente temos que revisar os nossos números para verificar se realmente os números mais baixos também são bens suficientes. Se isso será a verdade, poderemos simplesmente adicionar outra coisa em vez de forçar-nos de treinar mais e mais na academia. Sim? Então, se você somente acha que você não cumpre, não alcança o êxito, verifica-lo e depois você vai ver que em alguns casos você simplesmente já tem o êxito e você simplesmente pode pesquisar outra coisa adicional. Ok? Número 7. Número 7, que isso é que probamos de fazer alguma coisa, de implementar alguma coisa no momento que não é apropriado. Por exemplo, eu quero dar as aulas financeiras às minhas crianças. Sim, porque quero que minhas crianças sejam as pessoas financeiramente inteligentes, que não usem os créditos, as cartões de créditos, que compram tudo sempre com dinheiro real, que não gastam todo o seu dinheiro. Isso é muito, muito importante para mim e sei que eles não vão aprendê-lo na escola, porque na escola não existe esse tipo da educação, do conhecimento. Por isso, tenho que fazê-lo sozinho e por isso quero ensinar aos meus filhos. Mas o problema era, quando comecei de tentar de fazê-lo, o problema era que jamais funcionou. Era o problema grave, sim? Quando temos os alvos e depois parece que não funcionam. Então, vi que a razão era o momento. O momento, para mim, era que justo depois de voltar na casa, depois de horas de trabalho, vou ensinar as minhas crianças. Mas isso tornou impossível, porque simplesmente depois de horas de trabalho não tinha energia suficiente para fazê-lo. Porque eles sempre têm muitas perguntas, querem saber mais, então temos que investir mais tempo nisso. E depois de horas de trabalho não tinha essa energia. Por isso não funcionou. Agora funciona porque cada fim de semana fazemos uma pouquinha viagem
para visitar algum lugar interessante no trabalho, simplesmente passo o meu tempo com a minha família. E quando começamos essa viagem, estamos no carro, não usamos os fones, os iPads, etc., porque simplesmente começo a minha aula das finanças. Então é muito interessante para eles, é muito fácil para mim, porque tenho muita energia. Começamos a viagem e agora vamos passar 1 ou 2 horas no carro, então não perdemos tempo adicional para fazê-lo, simplesmente perdemos o tempo de usar o telefone, que é sequer melhor. Sim? E agora funciona. No passado não funcionou, agora funciona simplesmente porque mudei o horário. Isso pode ser a solução para seus problemas. Ok? Número 8. Os fatores externos. Simplesmente, alguns dos nossos objetivos, alvos, não são controláveis para nós. Por exemplo, se você não quer deixar de fumar, mas você quer que a sua mamãe, ou a sua amiga, ou a sua mulher deixe de fumar. Você não controla o resultado, você não controla o êxito, porque realmente isso não é o seu alvo. Isso é, ou poderia ser, o alvo da outra pessoa. Se essa pessoa não quer ter esse alvo, não vai tê-lo. Simplesmente. Sei que vira e mexe é estressante, não é bom, sim? Porque queremos mudar as coisas, não somente na nossa vida, mas também na vida de outros, especialmente quando pensamos que essas trocas seriam boas para eles. Sempre pensamos assim, não? Então, isso é perigoso porque é frustrante, provoca os argumentos entre duas pessoas, provoca as lutas, se quer, sim? É como uma Miss de Colômbia que sempre diz que ela quer ver o paz no mundo. Eu também quero ver o paz no todo o mundo sem guerras, mas a verdade triste é que eu não controlo isso. Não vou mudá-lo. Não posso fazer nada com isso. Não vou, mas posso fazer algo como ser uma pessoa cheia de paz interior. Mas isso é tudo. Não vou eliminar as guerras. Sim? Então, se queremos mudar todo o mundo, as outras pessoas, o mundo, os países, os políticos, a situação pandêmica, não será possível, será somente frustrante e não vamos ter o êxito. Então, qual seria a solução aqui? A solução seria muito fácil. Simplesmente mudamos o objetivo para algo que podemos fazer. Por exemplo, em vez de ter o objetivo como quero que a minha filha deixe de fumar, podemos pôr quero ter três discussões com a minha filha em tema de deixar de fumar. Sim, 3 conversas são possíveis. São possíveis porque você controla isso. O resultado será sempre êxito, porque depois de 3 conversas, você tem cumprido 3 conversas. Então, o êxito. Se essa pessoa não será completamente interessada para deixar de fumar. Mas isso não importa, isso importa, mas isso não importa na sua lista, na tua lista dos alvos, dos objetivos. Sim? Então, essa é a solução.
Ok, agora continuamos. Número 9. Número 9 é que algumas coisas são simplesmente impossíveis. Pensávamos que eram possíveis, mas parecem realmente impossíveis. Por exemplo, eu queria passar um dia por mês, um dia de fim de semana com o meu filho e outro dia com a minha filha. Mas a verdade é que durante os dias laborais nem sempre podemos passar muito tempo juntos e por isso somente temos os fins de semana para fazer alguma viagem, etc. Então, isso não tinha nenhuma lógica. Por que passar um sábado com o meu filho para focar-me nele, outro sábado com a minha filha para focar-me nela, e outro sábado com a minha mulher para focar-me nela, se somente temos 4 fins de semana por mês. E que posso fazer com isso? Parecia que é muito melhor simplesmente fazer uma viagem de todos os nós, todos os fins de semana. Sim? Então agora parece que esse alvo é simplesmente impossível, porque passamos todos os fins de semana juntos, fazendo uma viagem, então não vou eliminá-lo para mudar essa coisa e para passar algum dia somente com um filho ou outro filho. Não tem sentido, é impossível. Então, isso era impossível e a solução é mudar algo, que significa que agora o meu alvo é passar uma tarde com a minha filha, outra tarde com o meu filho, outra tarde passando tempo com a minha mulher, e agora é possível, porque não quero passar todo o dia, que somente seria possível durante os fins de semanas, que é impossível, realmente. Agora, o meu objetivo é uma tarde com uma pessoa, outra tarde com outra, e isso é possível, isso é agradável, e isso funciona. Agora, êxito, depois de fazer algumas trocas. Ok? Número 11, número 10. O número 10 é a equipe má. A equipe má significa que vira e mexe, queremos mudar algo na nossa vida, mas não temos as pessoas ao redor de nós que ajudam realmente, ou sequer temos as pessoas que não somente não ajudam, mas interrompem. Isso pode passar. Por exemplo, se você quer deixar de fumar e todos os seus amigos fumam, não somente eles vão dizer que não vão apoiar, sostener a tua decisão, mas sequer eles vão atacar-te. Eles vão dizer que você faz, cara? Você é um idiota ou que sempre você fumou e agora não quer mais? Deixa essa ideia. Simplesmente fumemos um pouquinho. Vamos. Isso pode funcionar assim. E a solução será encontrar as pessoas mais apoiadoras. Não sei se existe essa palavra no português, mas algumas pessoas que vão ajudar-te. E vira e mexe, é necessário eliminar as pessoas que não vai ajudar. Eliminar não significa matar a eles, mas simplesmente eliminar significa passar menos tempo com essas pessoas, se isso é possível, para não carregar-nos com energia negativa, com pessimismo. Conheço muitos milionários, pessoalmente, e todos eles dizem
que tivessem que eliminar alguns amigos no passado para fazer o passo novo, o passo mais interessante, o passo para mudar algo na sua vida. Simplesmente não puderam continuar ser amigos com algumas pessoas, porque estas pessoas não acreditavam no seu êxito futuro, não motivaram essas pessoas assim. Então, simplesmente era necessário eliminá-las da vida. E agora, por isso, graças a isso, funciona. Eles alcançam os seus alvos. Então, sim, isso pode ser a solução. Vira e mexe, você tem os trabalhadores que podem fazer algumas coisas, mas outras coisas que você quer fazer hoje. Por exemplo, você ter a ideia para o projeto novo, mas essa pessoa da sua equipe não é uma pessoa boa para esse projeto. Então, por isso, o projeto não funciona. Depois de tentá-lo por 2 anos ou 2 meses, não funciona nada. Sim, a solução pode ser mudar a pessoa. Essa pessoa pode trabalhar na sua empresa, na sua companhia, mas fazendo outras coisas, e você precisa de ter outra pessoa para fazer essas coisas. Sim? Então, essa seria a solução. Número 11. Uma falta de energia. Se não dormimos demais, se não comemos a comida sã, se, por exemplo, não temos nenhuma atividade física, provavelmente não temos energia suficiente para fazer muitas coisas. Sim, uma pessoa que dorme 5 horas por noite e come simplesmente as hamburguesas, provavelmente não tem energia para deixar de fumar, para começar de correr, para mudar a vida, simplesmente. Porque essas coisas são as coisas principais. Sem essas coisas, não mudaremos nada. Por isso, é tão importante focar-nos nessas coisas e depois de fazê-lo, mudar outras. Sim? Isso pode ser a solução. Se você tem somente energia pela manhã e depois de 2 horas de trabalho, você não tem mais energia para nada, você pode ter os alvos mais ambiciosos no todo o mundo, mas não vão funcionar essas coisas. Sim? Você tem que carregar a sua bateria interna. Sim? Somente com essa bateria cheia, ou quase cheia, você pode encher, cumprir, alcançar outras coisas. Muito importante. Então, se isso é o problema, a solução é simples. Em vez de focar em hábito do futuro, você tem que focar-se no hábito de dormir, de comer uma comida sã e simplesmente de ter alguma atividade física para manter a energia durante todo o dia. Ok, número 12 é que uma coisa é simplesmente aborrecida ou chata. Sim? Que você tem algum objetivo, mas a maioria desse objetivo, a grande parte do processo é simplesmente aborrecida, entediante. Sim? Por exemplo, eu sempre quis investir nos bens imóveis, comprar as casas para ter o dinheiro de aluguel. Mas o problema era que escolher a casa era muito interessante para mim. Sim, essa parte era interessante. Negociar o preço, as condições, também eram umas coisas muito interessantes. Mas depois,
todos os papéis, preparar todas as coisas, renovar o quarto, a casa. Essas coisas eram tão entediantes que finalmente deixei de fazê-lo. Mas queria fazê-lo, mas não tinha energia para fazê-lo. E por isso, quando vi que isso era o problema, finalmente comecei a delegar essas coisas. Agora, eu somente, quando invisto nas casas, eu somente visito o lugar, escolho, faço uma negociação, e isso é tudo. Depois, todas as coisas, o contrato, as vendas, a renovação, se é necessário, todas essas coisas fazem os meus trabalhadores e por isso não tenho que fazer as coisas que não são interessantes para mim e por isso, de novo, agora gosto muito de investir nas casas. Depois de muitos meses de energia má, agora tenho a solução e agora funciona. E por isso invisto muito e compro, se quer, amanhã vou comprar um quarto desse modo, que significa que eu não vou fazer nada, somente vou pagar. Sim, essa é a verdade, triste, mas não serei involucrado no processo completamente. Não estarei aí. Então, isso será uma solução. Então, se você tem umas tarefas que são entediantes, difíceis, você pode, primeiro, delegar essas coisas, para que outra pessoa faça essas tarefas. Sim? Isso pode ser a solução. Outra solução pode ser um dia das coisas entediantes. Sim, você escolhe um dia de 7 de fevereiro e em 7 de fevereiro você faz somente as tarefas entediantes, usando muito café, mas fazendo todas essas coisas para não ter que fazê-las por 1 ou 2 meses mais. Sim? Um dia de sofrimento e depois 2 meses de calma. Problema número 13 é medo. Vira e mexe, não fazemos as coisas que são as coisas interessantes, as coisas que são boas para nós, somente porque temos medo. Isso é o caso com esse programa. Sim, porque para mim, falar português, que não é o meu idioma nativo, é falar em público, causa muito estresse, mas quero realmente fazê-lo. É o meu sonho. Sei que um dia no futuro distante vou falar realmente rápido, sei tantos erros, mas tenho que praticar para alcançar esse momento, porque não vai acontecer por si mesmo. Então, tenho que praticar, mas tenho medo. Mas a verdade é que medo não pode ser a solução, não pode ser a razão porque não fazemos algo. E vejo que a solução aqui é muito simples, porque a solução é simplesmente entender que na verdade medo não é importante. Agora, hoje em dia, muitas pessoas acham que tem que ter as emoções boas para fazer algo. Mas isso é mentira. Isso é mentira. A verdade é que para fazer algo, temos que fazê-lo. As emoções não importam aqui. Porque se corremos, vamos perder graça. Se corremos com as emoções más, não importa. Vamos perder graça. Se corremos com emoções boas, também vamos perder graça. A mesma quantidade. Então as emoções são
as coisas fugazes que mudam todo o tempo. E depois de fazê-lo, você tem a bateria carregada. Quando agora, antes de registrar esse episódio, tinha muito estresse, tinha muito medo. Agora, o medo já não existe mais. Agora simplesmente eu faço. E depois de terminá-lo, vou sentir-me como uma pessoa nova. Completamente nova. Como uma pessoa que logrou o êxito grande. Não importa que não é o êxito grande, porque simplesmente registro um episódio que vai ser visto por algumas pessoas, mas não por milhares de pessoas. Mas para mim é uma coisa realmente boa, interessante, desenvolvedor. Uma coisa que me você sabe o que quero dizer. Então, isso é a solução. Simplesmente ignorar o medo e fazer as coisas independentemente. Super importante. Super importante. Então, o medo não é o fator importante. Se você quer tentar outra solução, essa solução pode ser tentar fazer algo com o seu amigo. Sim? Por exemplo, para mim, registrar esse episódio é um pouquinho mais fácil, porque tenho o condutor aqui que tinha o seu tempo preparado no seu calendário para fazer essa coisa. Então, tinha que estar aqui, sim? Porque tínhamos o contrato. Então, hoje, às 10 ou 11, registramos o vídeo. Então, para mim, também provoca o mesmo medo, mas também elimina as possibilidades de olvidar, de esquecer, mas também as possibilidades de não estar aqui. Porque não faço essa coisa sozinho. Ou mesmo com algumas outras coisas, se você quer mudar o trabalho, talvez o seu amigo também quer mudar o trabalho e vocês podem fazê-lo juntos. Nem sempre isso é possível, mas vira e mexe é possível. Então também isso pode ser a solução. Se isso não pode ser a solução, porque você não tem amigos que querem mudar as mesmas coisas, não importa, porque simplesmente você pode atuar com medo. Não temos que perder o nosso tempo esperando até o medo deixe de existir, porque jamais vai deixar de existir. Somente depois de fazer essa coisa e alcançar o êxito. Depois, sim, o medo parará de existir. Número 14, que é o último, é que você quer fazê-lo tudo sozinho, sem nenhuma ajuda. Sim? Não é possível fazer algumas coisas sozinho. É simplesmente impossível. De novo, conheço muitos milionários pessoalmente. Eles são milionários não porque tem mais... não há mais neve aqui. Interessante. Eles não são milionários porque têm sorte, mas porque têm os hábitos dos milionários. É desses hábitos, desses costumes, é fazer coisas com outras pessoas. Se alguma pessoa diz que tem o êxito porque tenho feito tudo por si mesmo, é uma mentira. A verdade sempre é que logramos todos os êxitos juntos. É impossível, de outro modo, porque todos os êxitos do mundo são tão complicados que precisamos mais coisas, mais pessoas, mais recursos. Simplesmente não é possível alcançar as coisas
sem a ajuda das outras pessoas. Então, se você quer fazer todas as coisas sozinho, provavelmente isso vai provocar os problemas. Então, temos o problema, mas também a solução é óbvia. Sim? Porque simplesmente você tem que adicionar outras pessoas no seu projeto, na sua ideia, para fazê-lo juntos. Isso poderia ser a solução. Tenho dito, tenho dado 14 problemas como as soluções, então espero que seja de muita ajuda para você. É que lembra que você pode baixar o vídeo gratuito. Você tem o link abaixo desse vídeo. E nos vemos a próxima semana. Te desejo todo o melhor. Saudações da Polônia para Brasil. E nos vemos de novo na próxima semana. Muito obrigado por hoje e nos vemos. Tchau!